Hey everyone, tudo bem com você? Teacher chegando aqui hoje. Bom, se você está estudando inglês, provavelmente você já deve ter quebrado cabeça ou está quebrando cabeça para entender corretamente o som das vogais. Isso porque é diferente do português, né, que a gente tem um som padrão para vogal, o inglês não. O inglês ele é completamente diferente, ele tem vários sons e isso confunde muita gente. Se esse é o seu motivo, você vai ficar comigo aqui até o final desse vídeo porque eu vou ensinar para você um jeito infalível para você nunca mais errar, mesmo que você seja um iniciante, você vai conseguir seguir essa regra, ó, fácil, fácil, tá bom? Mas antes de eu te mostrar como, eu quero te fazer dois pedidos. O primeiro, para você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar um presente. E o segundo, para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar as notificações do sininho, para assim o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e ele ser entregue para cada vez mais pessoas, para alcançar o meu objetivo, que é criar uma comunidade bilíngue forte aqui dentro do YouTube. Conto com você, então, sem mais delongas, bora para a tela. Olha só, primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte. No inglês, as vogais elas têm dois sons diferentes, tá? São os sons longos e os sons curtos. O som longo, como o próprio nome diz, é aquele que eu vou dar uma arrastada. Por exemplo, quando eu vou falar a palavra cake, eu tenho aqui a letra A. A letra A da palavra cake, eu dou uma arrastada, ó. Cake. Percebeu? É diferente quando eu falo cat, que é um som mais seco, que esse aqui é o som curto. Então, cake, som longo, cat, som curto. Tá reparando que na letra A do cake, ei, arrastadinha, do cat, é como se fosse seco, cortado, tramontina, ok? Então, essa é a diferença dos sons. Só que muita gente me pergunta o seguinte: existe uma regra no inglês para a gente poder aprender? E a resposta é não, não existe uma regra, tá bom? Mas a notícia boa é que existe um hack, então você não precisa ficar sofrendo porque é bem fácil para você entender. E é muito fácil por quê? Porque você só precisa entender que existe um padrão onde a gente encontra essas referências. Então, muitas vezes você vai perceber, ó, que uma palavra ela é longa, né? A vogal é longa, quando ela está seguida por uma consoante e outra vogal. Olha que interessante a palavra make, need. Note que nesses dois casos, observa como eu estou pronunciando, ó. Make, need. Você percebeu que eu dei uma aumentada aqui no e no a? Por quê? Porque como eles estão do lado de uma consoante e uma vogal, né? Não importa a ordem, tá, pessoal? Não importa, porque ó, make eu tenho consoante, vogal. O need eu tenho, né, vogal, consoante. Então não importa a ordem. Só que tem que ter uma consoante e outra vogal. Já se ela estiver sozinha ou acompanhada apenas de uma consoante, o som vai ser curto, ó. Cat, bad. Ficou fácil? Então, só para recapitular e ficar gravado na sua cabeça. Observa a palavra na hora de você fazer a leitura. Se eu tiver do lado da vogal, né, uma consoante e uma vogal, eu vou fazer o quê? Eu vou alongar o som. E é o som standard que a gente aprende na pronúncia. Se não tiver, se tiver só uma consoante ou duas consoantes, como vocês vão ver em algumas palavras, o som é seco. Então tem uma tabelinha aqui, a gente vai aprender a pronúncia, como que são as pronúncias do som longo, como são as do som seco. Você vai ver algumas palavras, eu tenho certeza que agora você vai aprender, beleza? Então vamos começar aqui pelas longas, ó. Quando eu tenho o A, ele vai ter sempre esse som de EI. Então, por exemplo, ó, como é que eu leria isso aqui? Aqui eu tenho vogal, né? Então, depois dessa vogal, eu tenho consoante e vogal. Opa, som longo. Ei. Aqui, por que esse aqui vai ser seco? Porque tá vendo que depois dele não tem nada? Então, ó, ei. Ou, né, tem gente que vai ler eipa. Mas esse S não vai pronunciar porque a pronúncia ela é solta, ela é fluida. Então, normalmente é comum que você vai comer letras, tá bom, gente? É normal. Por isso que eu sempre brinco com meus alunos dizendo assim, ó, mineiro, gente, é a melhor pessoa para aprender inglês. Por quê? A gente já come letra naturalmente, né? Eu sou de Minas Gerais, comenta aqui de qual estado que você é, de onde que você tá vendo esse vídeo, só pra gente saber, certo? Então, ó, ei, cake. Tá vendo que nesses casos o E ele quase não vai ter força de pronúncia, porque o som dele é seco. A ênfase está onde? Aqui, ó, no A. Já o E, ele vai ter som de I. Então, ó, I, mi, vogal, consoante, só vogal. Tá vendo? Tem vogal, o som é longo. Não tem vogal, o som é curto. Lembra disso, gente. Já ó, o I, ele vai ter som de I. Eyes. Fine. O O, ou. Tipo, ó, open. No. Lembrando também, deixa eu só terminar aqui, eu vou te dar uma coisa que eu lembrei aqui, ó. A gente tem o U, né? Ele vai ter som de you,
igual você, né? You, então, ó, unicorn, use. Vogal, né? Logo depois da vogal que eu vou pronunciar, eu tenho aqui, ó, vogal, eu tenho aqui consoante, vogal, certo? E aqui também a mesma coisa. Então, ó, unicorn, use. Agora, outro hackzinho também interessante que você precisa usar, a divisão das sílabas. Então, ó, normalmente, esse som aqui, por exemplo, mesmo que eu divida a sílaba, tá bom? Eu preciso observar o que, que vem depois. Então, nesse caso, por exemplo, por que, que aqui eu pronunciei o U forte e aqui o I e o O eu pronunciei ele com som seco? Porque nesse I aqui, ó, e nesse O, eles estão cercados de consoantes. Aí você fala assim, mas professor, tem o U antes. Então, tem o U antes realmente. Só que o que vem antes dele não conta. O que vai contar é o que vem depois. Tá bom? Agora vamos conferir outros sons curtos. Quando o som do A, o A é curto, ele vai ter esse som de E. Ó, apple, apple. Esse L, ele vai sumir. Esse O que a gente ouve não vem desse E, ele vem desse L, ó. Por causa da letra L que a gente pronuncia L. Ok? Apple. Porque eu preciso terminar o P, começar ali e até mesmo a língua. Ela não vai falar apple. O inglês não existe esses sons malucos que às vezes a gente tem no português. Inclusive é muito interessante você reparar o seguinte, se você for conversar, por exemplo, com um britânico, você vai ver que ele não vai falar para você assim, ó, trabalho. Ele não consegue fazer isso, ele vai falar trabalho, alguma coisa assim, ok? E tá tudo bem. Depois a gente tem aqui também, ó, cat. Tá vendo? Ó? Cat. Apple. Cat. O E também vai ter som de E. Egg. Bed. O I, ele vai ter som de I. Eat. Sit. O O, som de O puro, ó, de O para dentro. Octopus. Top. E o U vai ter um som de né? De tipo meio foca mesmo. Igual, ó, umbrella, cut. Certo? Então, vocês estão reparando que mesmo esses sons aqui, eles são mais secos, por quê? Por quê? Porque eles estão sempre cercados de consoantes, tem encontros consonantais aqui, ó. Então, observa bem isso. Se depois da vogal não tiver uma vogal, você pode ter certeza que o som vai ser seco. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, né, de ativar as notificações do sininho para você me ajudar. E para você que chegou até o final desse vídeo, como prometido, eu vou deixar um presente. O presente é essa apresentaçãozinha para ajudar você aí nos seus estudos, na sua guia, tá bom? Então, vou deixar lá no comentário fixado, só você ir lá e já poder fazer o download. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já se você não deixou seu like, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até mais.